falar da dívida ativa já, deixa eu ver o que o Tevaldo escreveu aqui. Aqui na nossa região, os contadores são muito acomodados. Não é só aí não, viu, Tevaldo? É em todo lugar. Precisa estudar para ter conhecimento da contabilidade, MCASP, PCASP, exatamente. Como é tudo muito novo, entre aspas, né? Porque se a gente pegar o processo da contabilidade pública, ele vem mudando nos últimos 10, 12 anos, né? 12 anos se a gente considerar que em 2008 foram publicadas as NBCTs, que aí foi quando mudou mesmo, ó, publicou a norma, aí já causou aquele impacto inicial, porque conceitualmente estava mudando. Mas em 2010 que elas passaram a estar vigentes, então a gente pode considerar na prática 10 anos. E a gente ainda vê um processo assim, ele vem avançando de forma muito tímida, né? O próprio Tesouro Nacional com o CFC contribui para que esse processo ele tenha ficado mais moroso, porque no meio do processo eles puxaram a toalha da mesa e publicaram novas normas, né? Revogaram um monte de normas de contabilidade, então eles mesmos acabaram trazendo insegurança e instabilidade para o processo. Agora parece que está num rumo mais bem definido, e a gente precisa buscar mesmo esse conhecimento, esse entendimento, mas acima de tudo, buscar o conhecimento e colocá-lo na prática, porque só conhecimento, conhecimento também, sem prática, não adianta nada. A gente não vai ver resultados se a gente não colocar em prática. A gente busca conhecimento, conhecimento, aí o que acontece? Você busca muito conhecimento e não põe em prática. Primeiro que você fica com obesidade cerebral, né? Seu cérebro fica inchado, não pratica, não esvazia aquilo, e outra, você começa a ficar frustrado, né? Porque você, olha, conheço tão bem a coisa, sei como deveria funcionar, mas não consigo fazer acontecer, e isso gera frustração. Então a gente precisa conseguir pôr em prática, e aí para isso a gente tem técnicas, né? A gente consegue, por exemplo, entender que feito é melhor do que perfeito, e a gente consegue dar um primeiro passo e evoluir sempre, para não achar também que a gente vai fazer só quando tudo tiver as mil maravilhas. Então, olha, eu vou fazer dentro das condições que a gente tem, sei que não é o melhor que eu posso fazer, mas eu estou fazendo, dei um primeiro passo, e aí eu vou aperfeiçoando, que é o que a gente vai falar também sobre a dívida ativa, onde se aplica muito bem esse conceito. E a gente entender também que, primeiro, a gente precisa fazer algo, né? Se a gente só entender que deve fazer, mas não se conscientizar daquilo, não internalizar essa necessidade, depois a gente dá um passo de cada vez para ir construindo essa melhoria de forma contínua. E uma outra coisa que ajuda muito também, né, é a gente saber como lidar com essa situação, que eu acabei de falar sobre o sistema. Não adianta você sair todo motivado, você faz um treinamento, não é só esse aqui, qualquer treinamento, né? Você vai no treinamento e você descobre o mundo lá, fala, poxa, vai ser bem todo motivado. E aí, na primeira dificuldade, você desanima, né? Porque você tenta fazer algo e não consegue fazer. Mas muitas vezes é porque você não fez da forma mais adequada ou porque você não teve essa consciência de que precisa ser feito de forma gradativa. Por exemplo, você vai lá e tem uma compreensão de que a dívida ativa ela precisa estar bem registrada, né? Então você precisa conhecer o montante dos créditos a receber para lançá-los como dívida ativa, e aí você precisa fazer a atualização da dívida, precisa registrar ajuste para perdas com a dívida ativa, precisa controlar depois essas baixas de forma casada, e você tem um entendimento total do assunto. E aí você procura o departamento lá, o setor do tributário, para requisitar as informações, o pessoal tem dificuldade para conceder, não passa a informação, aí, óbvio, né, você não recebe, não registra, e aí você fica frustrado, né, fala, poxa, eu sei como deveria ser, eu sei o mundo ideal, mas eu não consegui fazer aquele negócio caminhar. E muitas vezes é porque a gente faz de uma forma inapropriada. Qual seria a forma mais ideal para você destravar isso? Primeiro, você trabalhar a conscientização. Olha, para o chefe lá do tributário, né? Essa informação, ela precisa ser reconhecida por esse motivo. Agora, quais motivos que você vai apresentar? Você precisa entender que uma pessoa, isso serve para contabilidade, serve para a vida, tá? Nenhuma pessoa faz aquilo que ela não quer fazer. A pessoa tem que querer fazer. Né? E as pessoas, elas tendem a fazer aquilo que elas querem, aquilo que vai lhe gerar um benefício próprio. Então, você precisa encontrar uma forma de fazer a pessoa compreender o benefício que ela mesma vai ter ao te repassar aquela informação, para que a contabilidade registre. Primeiro, para que não seja um processo forçado, assim, um processo na marra, né? Olha, você vai fazer porque a lei exige. Não, tem um motivo para que a gente faça isso, né? Você pode, por exemplo, colocar essa necessidade
de que a sociedade receba uma informação com mais qualidade. Se você apelar que eu digo assim, né, para conseguir você levar para esse contexto social, eu acredito que é um bom caminho para você convencer, né? Qualquer pessoa que está ali dentro da administração como um servidor público, ela tem o dever de servir. E aí, se você colocar por esse aspecto social, talvez seja um caminho que você consiga fazer com que aquilo avance. E outra coisa, é você não criar a expectativa de que você vai conseguir fazer tudo de forma rápida, né? Você não vai conseguir, provavelmente, fechar o balanço desse ano com todas essas informações. Se você nunca teve, né, você já vai querer chegar no 100% em um ano, em alguns poucos meses? Não, então, olha, nós precisamos fazer isso aqui. Essas são as informações que a contabilidade precisa. O que que você tem mais próximo disso, né? O que que você tem mais pronto para me fornecer? Quais os processos que a gente pode adaptar ou incluir para que isso possa virar uma rotina, né? Que aquilo vire um hábito. E aí você criar um processo gradativo para que a informação possa ser concretizada, para que o setor consiga te fornecer a informação. Então, olha, eu nunca tive ajuste para perdas. E aí você pede lá para a dívida ativa, o pessoal não sabe nem como é que calcula. E aí, se você só pedir, mas também não tiver uma atitude proativa de ajudar, olha, eu preciso dessa informação e ela pode ser apurada assim, assim, assado. E aí você explica como é que aquela informação pode ser providenciada e você vai primeiro conseguir a empatia da pessoa, porque você está se colocando à disposição para ajudar, e depois que você vai destravar ela no como fazer, porque muitas vezes a pessoa não te passa, não é por má vontade, porque ela não sabe também como fazer, às vezes o sistema também não tem como ajudar, enfim. E aí você praticar o TBC, né, que é tirar a bunda da cadeira, e de forma proativa, se colocar à disposição dos demais setores para ajudar. Não é você fazer, mas é você ajudar a destravar algumas informações que são necessárias para a contabilidade. Então, essa atitude proativa, ela faz muita diferença. Para mim, uma dificuldade de como colocar em prática, questão das provisões de perda da dívida ativa, ou seja, como mensurar e registrar. Tevaldo, essa questão da dívida ativa, talvez seja uma dúvida da Aline também, é assim, ó, o MCASP, ele não estabelece, tá, uma fórmula, ele não dá um método, olha, você vai fazer dessa forma. Isso é bom e é ruim, tá? Por que que é ruim? Porque muita gente, assim como é o nosso caso, o meu, o seu, de muita gente, se a gente já tem um caminho ali pré-definido no manual, a gente já tem um caminho prático para seguir. Então a gente já destrava rápido, né? Você fala, olha, vou fazer dessa forma, e aí você rapidamente destrava, porque você vai aplicar aquela receita que está lá. Então o ruim que não tem é isso, a gente demora mais para destravar. Qual que é o bom? O lado bom de não ter essa receitinha, que você pode criar a metodologia que melhor se adequa à sua realidade. E aí você consegue levar uma informação, eventualmente com mais qualidade, porque ela está melhor trabalhada. Então, olha, eu vou levar o ajuste para perdas com a dívida ativa, por exemplo, tá? Pela média histórica do estoque da dívida nos últimos anos. Então, imagina assim, eu vou pegar nos últimos 3 ou 5 exercícios, quantos por cento do estoque da dívida, de quanto tinha para receber, quantos por cento eu vim recebendo nesses últimos anos. Aí você pode, por exemplo, fazer uma média histórica dessas arrecadações baseadas no saldo inicial do balanço. Então, eu tinha 1 milhão de dívida ativa inscrita. E aí, ano após ano, eu venho recebendo, em média, 10%. Então, 90% seria aquela estimativa de perda, né? A provisão para perda, o ajuste para perdas da dívida ativa, vai ficar na casa de 90%, porque, olha, já tem 5 anos que eu venho recebendo na média de 10, então a tendência é de que esses 90 eu não receba, tá? A não ser que hajam algumas ações estruturadas ou estratégicas por parte da administração. Mas esse seria um possível ajuste, tá? Uma possibilidade, esse seria um método. Claro que ele não é o melhor método, tá? Mas seria um método mais prático para você destravar o ajuste. E importante outra coisa, esse método ele precisa ser estabelecido em conjunto. Não adianta você, como contador, estabelecer um método e ele não partir do setor tributário. Então, você se reúne com a equipe do tributário. Olha, precisamos realizar o ajuste. Aí você vai explicar as razões, os motivos, tendo em vista que, como eu falei, colocando para a pessoa que vai receber a informação, para que ela se convença daquilo. Então, tente colocar para ela os benefícios que ela vai ter, ou de uma forma que ela
consiga compreender a importância de te fornecer aquela informação, sem tentar levar para o lado da obrigação, porque aí a resistência ela é maior, tá? Então, você primeiro vai se reunir com o departamento, vai explicar, vai colocar a informação que você precisa, vai se colocar de forma proativa para ajudar. Olha, o que você precisa para você me fornecer essa informação? Estou disposto a te ajudar, para, de repente, ensinar, para passar uma ideia, algumas possibilidades de metodologia que podem ser aplicadas, mas aí você coloca de uma forma mais prática essa questão do histórico. Ele destrava rápido isso, desde que parta de lá, você coloca, olha, poderia ser feito assim, vocês estão de acordo? Então, você vai me repassar essa informação pelo menos anualmente, para eu conseguir fechar o balanço com esse ajuste registrado. Aí a pessoa lá fala, olha, eu não... beleza, eu concordo até, essa metodologia dá para a gente fazer, mas a gente poderia calcular de uma forma melhor. Às vezes a própria pessoa vai te sugerir. Eu tenho conhecimento de quais são os créditos que a gente tende a não receber, ou você pode estabelecer, por exemplo, para créditos com mais anos sem recebimento, aí você vai ter que recorrer ao sistema, né, para olhar a competência do crédito, né, em qual ano ele foi inscrito. Aí pensa assim, ó, já tem 5 anos que não pagou, então, opa, uma metodologia vai ser, os créditos vencidos há mais de 5 anos farão parte do ajuste para perdas. É uma outra metodologia, tá? Ou os créditos abaixo de determinado valor a gente não vai avaliar, porque não vale a pena a gente colocar um esforço, uma energia de avaliação para valores pequenos. Ou ainda, os valores pequenos, a gente tem historicamente que os valores abaixo de R$50 a gente não recebe. Então, eles vão compor o ajuste para perdas com a dívida. Então, veja que você pode estabelecer diversas metodologias, inclusive casadas. Aí, o que é importante? Que isso esteja, mais uma vez, isso é importante que esteja estabelecido junto com o departamento tributário, para que venha de lá a informação, eles vão calcular essa informação, vão te passar, e depois que você coloque isso em notas explicativas. Então, você vai de posse dessa informação, vai registrar no seu balanço, e você vai colocar nas notas explicativas qual foi a metodologia que você utilizou para calcular aquele ajuste para perdas, para que fique claro para a sociedade, olha, imagina assim que você coloque 90% como ajuste para perdas, causa um espanto, né? Então, um órgão de controle, a própria sociedade vê, tem lá 1 milhão de dívida ativa e tem 900 mil como ajuste para perdas, vai ficar lá 100 mil reais como expectativa de recebimento. E aí você vai na nota explicativa justificar de que forma você considerou aquele cálculo, como é que a gente chegou nesses 900 mil. E você vai explicar a metodologia do cálculo, você pode colocar no anexo um detalhamento, uma planilha, algum tipo de informação gráfica que deixe mais claro aquela metodologia ou a composição daqueles valores, enfim. Então, de dívida ativa aqui já foi uma aula, já dá para vocês destravar esse procedimento aí, até para fechar o balanço desse ano.